O tema de hoje, ou das 12 maneiras como o celular está nos transformando nós ficamos confortáveis com os nossos vícios secretos. E eu vou começar o assunto já com uma frase que o Tony Reinke vai lançar lá no meio, para o final do capítulo. Ele diz uma grande verdade, que é a seguinte: acessar um telefone celular é dar uma espiada no interior da alma de outra pessoa. Nós temos muita vergonha de que outras pessoas vejam o que nós clicamos, olhamos e procuramos online. É em cima, basicamente, dessa frase que ele desenvolve o raciocínio. Se não me engano, essa frase, na verdade, está num dos últimos capítulos, não está nesse especificamente, mas está muito relacionado. E eu vou ler de novo. Acessar um telefone é dar uma espiada no interior da alma de outra pessoa. Nós temos muita vergonha de que outras pessoas vejam aquilo que nós clicamos, olhamos e procuramos online. Agora, ouça também com atenção uma reportagem que eu encontrei ontem no site da UOL, publicada em julho deste ano. E aí, se você está acompanhando o livro, lendo os capítulos a cada semana, você vai reconhecer o que eu estou falando. Mas olha só o que eu encontrei. 4.000 brasileiros entraram em um aplicativo de traição na pandemia. 2 pontos. Plataforma de traição faz sucesso no Brasil e viu acessos crescerem durante a pandemia. Essa é a manchete. Olha um pedaço da reportagem. Pelo menos 4.226 pessoas estão dividindo o mesmo teto com alguém sem suspeitar que a qualquer momento poderão ser traídas. Isso porque esse é o número de brasileiros que se inscreveu no site e aplicativo de relacionamentos Ashley Madison, recomendado para quem está atrás de relações extraconjugais, em um levantamento feito de 21 de março desse ano a 1º de julho. Nesse período, 4.226 novos brasileiros. De acordo com a empresa, durante a pandemia foram registrados 17.000 usuários novos por dia no mundo todo. O maior usuário é os Estados Unidos e logo depois vem o Brasil, seguido pelo Canadá. Estar mais próximo do parceiro oficial por conta do isolamento social, nem de longe desestimula a procura pela traição conjugal. Segundo pesquisa promovida pelo aplicativo, inclusive, a maioria dos usuários do aplicativo quer ter algo para esperar assim que o afrouxamento da quarentena for possível. Para a sexóloga Ana Canosa, a traição construída virtualmente durante a pandemia de coronavírus, vale dizer, tem uma motivação diferente das que acontecem na vida real. Usar o aplicativo é uma coisa bem pensada por alguém, não algo que simplesmente aconteceu na vida, comenta ela. E aqui o nosso parênteses, é interessante pensar na traição como algo que simplesmente aconteceu na vida, porque não existe isso, né? Mas o interessante do comentário que ela traz é pensar que o uso do aplicativo, você olhar, acessar, concordar com os termos, colocar suas informações, colocar suas informações financeiras ali, etc, etc. Tudo isso é algo muito bem pensado, muito bem planejado e a cada passo você tem a chance de cair fora, de se arrepender e falar, o que eu tô fazendo isso aí? Mas as pessoas não saem, então acho que é nesse sentido que ela tá falando. Porque a gente sabe, à luz da Bíblia, que ninguém acorda um belo dia e fala, vou trair, né? Isso tudo é alimentado no coração ao longo de muitos pequenos deslizes que a gente não vai dando bola e de repente a gente cai. Mas enfim, continuando aqui, porque acho que é interessante seguir mais um pouquinho. O uso sigiloso é ensinado pela própria plataforma. É recomendado criar uma nova conta de e-mail para vinculá-lo ao serviço, ser cauteloso para dividir informações pessoais com quem você conversar pelo aplicativo. A empresa recomenda abrir o site em abas anônimas. A empresa te dá todas as dicas para você fazer isso de forma sigilosa e anônima. Deletar o histórico de sites do computador. Para mulheres procurando homens, a plataforma é gratuita. Mulheres procurando mulheres e homens procurando mulheres podem se inscrever de maneira gratuita, mas precisam comprar pacotes de crédito para interagir de outra forma. E aí o pagamento é lançado no cartão de crédito sem identificar o fornecedor. Se você está acompanhando o livro, você sabe por que eu trouxe essa reportagem, por que eu estou citando essa reportagem. O Tony Reinke cita um escândalo que aconteceu com essa empresa, com Ashley Madison, em 2015. E eu fui na internet para saber mais informações, para entender um pouco melhor o contexto disso que ele já descreve muito bem no livro. E para minha surpresa, eu descobri que o site não só ainda existe, mesmo depois do escândalo de 2015, que a gente já vai entrar em qual foi, como também ele ganhou muitas adesões com a pandemia. Mas um pouco de contexto então para você. Olha só.
Essa empresa é uma empresa canadense cujo público-alvo são homens e mulheres casados que buscam conhecer outros homens e mulheres casados com interesse em adultério. O slogan da empresa é: a vida é curta, tenha um caso. A vida é curta, tenha um caso. Nas palavras de Tony Ryan, o site fez com o sexo e com os relacionamentos, o que a tecnologia digital tenta fazer com tudo, não só com ele, como a gente vai ver hoje. O que é isso? É tornar qualquer coisa uma mercadoria de consumo. Você se inscreve, paga uma taxa, o anonimato é garantido e pronto, você está num portal seguro para você perseguir as suas fantasias mais secretas e mirabolantes. Dezenas de milhões de pessoas secretamente registraram ali os seus nomes, seus cartões de crédito, seus endereços e, como o site é para isso, descreveram também as suas fantasias e desejos sexuais. Só que um dia, uma equipe de hackers, em 2015, conseguiu acessar os dados da empresa. Eu não sei se você lembra disso. Essa história não me é estranha, eu não lembro dela em detalhes, mas quando eu li tudo, eu falei, eu lembro disso daí. Uma equipe de hackers conseguiu acessar os dados da empresa e descobriu que, na verdade, nenhuma informação era apagada dali. Nem as informações daquelas pessoas que eventualmente se arrependiam de entrar e deletavam a conta ou se arrependiam de postar alguma coisa. Nada era apagado. Nada. Tudo estava ainda no banco de dados da empresa. E aí, o que os hackers fizeram? Roubaram todos esses registros e expuseram esses registros publicamente. Todos os nomes e todos os endereços de e-mail das pessoas cadastradas nessa plataforma. Não sei se você lembra disso. Foram ondas de medo e de pânico. Pessoas desconfiadas procurando secretamente se os maridos ou as esposas tinham o nome naquela lista. Pessoas descobriram os nomes dos seus cônjuges ali da pior forma possível, numa lista pública em que todo mundo podia acessar. 32 milhões de usuários foram expostos, incluindo militares, incluindo celebridades conhecidas e incluindo, sim, pastores e líderes de igrejas também. Alguns suicídios sucederam a isso, inclusive a de um pastor e professor de seminário, de 56 anos na época. Pânico, desespero, nó na garganta. Esse foi o sentimento dessas pessoas que não souberam explicar os seus nomes naquela lista. Muitas delas, a maioria, aliás, não concretizaram o ato. O livro traz isso de uma forma bem interessante. Muitas delas não viveram a experiência de adultério fisicamente, mas a intenção de foi escancarada. E isso já é suficiente para que relacionamentos sejam completamente destruídos, ou minados, ou severamente prejudicados. Como explicar essas intenções? São pequenos deslizes? São pequenos cliques equivocados que você deu sem querer? Depois de ler os termos, assinar que concorda, inserir informação pessoal, pagar taxa, é um deslize? Até onde você estava disposto a ir nisso? As pessoas que se cadastraram, né? O que se descobriu depois, como eu disse, foi que a maioria das pessoas que estavam nesse site não concretizavam o ato, até porque a maioria esmagadora, olha só, a maioria das mulheres ali cadastradas, elas não eram reais, e sim um movimento de marketing da empresa para atrair homens, como se tivessem muitas mulheres lá dentro, mas a maioria delas sequer eram reais. A conta, depois que foram fazer uma análise toda lá, é que havia uma proporção de 13 mil homens casados para cada mulher casada ali dentro. A maioria esmagadora, então, não estava tendo um caso. Eles estavam pagando simplesmente pela fantasia. Pelo que o pessoal disse nessa reportagem mais recente que eu li, para ter o que esperar, para ter algo para alimentar na sua cabeça, a possibilidade de uma mentira sendo alimentada com essa falsa sensação de anonimato que foi desvendada com ares de crueldade ou não, né? Enfim, qual é o ponto com tudo isso, gente? A tecnologia faz a gente acreditar que a gente pode ceder aos vícios anônimos, mesmo que seja só conceitualmente, sem que haja consequências. Sem que haja nenhuma consequência. Eu posso me cadastrar, tá anônimo, não é que eu vou realmente ter um caso, eu só quero ficar por ali, imaginar como seria, ficar, né? E isso, de novo, não vai valer só para isso, como a gente vai ver, mas é um dos casos que mais deixou isso exposto, né? As pessoas foram descobertas na intenção de fazer alguma coisa e isso resultou, inclusive, em suicídio ou tentativas de suicídio. O anonimato é uma falsa artimanha que o inimigo usa para que a gente ceda à tentação, né? Ali o pecado floresce, no anonimato, na ilusão de que o que acontece no seu telefone ou no aplicativo que só você gerencia é sigiloso. Isso é uma mentira.
Uma mentira da era digital, acreditar que o que a gente faz nas redes ou na internet está sob anonimato. Ceder a tudo isso digitalmente é uma catástrofe, porque isso expõe, na verdade, as curiosidades e os verdadeiros desejos do nosso coração. É como se fosse, para quem é fã do Harry Potter aí, eu tive que ler um pouquinho para entender o que era isso, é como se fosse o espelho de Ogezed, que é o quê? É um objeto que mostra o mais profundo e mais desesperado desejo do nosso coração. É isso que o celular tem feito, é isso que as facilidades que a vida digital tem feito para nós. Os nossos telefones se tornam espelhos dos nossos maiores desejos, daquilo que a gente mais busca. A gente tem visto isso consistentemente em relação a várias coisas. Semana passada falamos sobre isso, que a gente se torna aquilo que a gente busca, admira e adora, e o celular nos mostra muito isso. E hoje a gente está pensando na questão dos desejos também, que aqueles desejos que muitas vezes a gente não tem a coragem de expor, de viver publicamente, numa vida secreta, eu e a tela e eu consigo dar vazão a tudo isso. Inclusive esse Ogezed aí é desejo escrito ao contrário. Então é como se fosse refletido num espelho mesmo, essa é a ideia desse espelho. A pessoa mais feliz do mundo então olha para o espelho e se vê exatamente como ela é. Você se olha para o celular e aquilo que você acessa, que você consome secretamente, é aquilo que você é, aquilo que você deseja. Reflete o que você realmente é por dentro, o que você busca ardentemente. Que já foi tema da semana passada, né? O que você curte é o que você adora, seu celular, hábitos digitais refletem isso, quer você goste do resultado, quer você goste do que você vê no espelho ou não. A gente não pode se enganar com o anonimato e a gente se engana com ele. A gente acha que ninguém vai ver. E olha só, não é só Ashley Madison que faz isso, não é só ela não é só esse site que dá essa impressão ou que causa esse malefício. Não é só Tinder. Os dados do aumento do consumo de pornografia digital, eles são realmente alarmantes. Mas se você não consome pornografia, isso não significa que isso não é nada para você e que essa é uma live que, dessa eu tô tranquila. Pode ser uma quantidade exagerada de sapato que seu dedinho nervoso não consegue deixar de comprar. Pode ser uma quantidade exagerada de livros que seu dedinho nervoso não consegue parar de comprar, porque você quer mais, você quer mais, você quer mais. Cobiça dos olhos, né? Enquanto a gente pensa na pornografia como cobiça da carne, aqui a gente tem a cobiça dos olhos, que o celular muito alimenta também. Pensando por esse lado, né, do consumismo, piadas sujas, mensagens discretamente cruzando a linha que você manda e depois você apaga o histórico do celular e tá tudo bem. Pornografia escancarada, adultério anônimo, qualquer coisa. A gente se engana achando que a gente está fazendo isso às escuras porque a gente está fazendo isso no celular. Nenhum vício das nossas vidas ou nenhum pecado das nossas vidas pode ser escondido aos olhos de Deus. Essa é a principal coisa que a gente precisa lembrar nesse engano que o mundo tenta vender pra gente, que o que acontece digitalmente, com todas as promessas de proteção e de anonimato, não é bem assim. O nosso Criador não respeita regras de privacidade. O nosso Criador não respeita regras de privacidade. Se você duvida disso, ouça os primeiros versículos do Salmo 139. Os primeiros 12 versículos do Salmo 139 dizem o seguinte: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti, presencial e virtualmente. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Antes mesmo que eu acesse aquele site, que eu baixo aquele aplicativo, que eu compre aquele sapato, que eu compre aquele monte de comida, tu já conheces inteiramente. Nada é feito em oculto do nosso Deus. Tu me cercas por trás e pela frente, pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Poderia eu fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Esses são os primeiros 12 versículos, e se a gente pular para os versículos 15 e 16, a gente continua com esse entendimento do nosso Deus e do conhecimento que Ele tem sobre nós. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir.
Não dá para fugir da presença de Deus. Não dá para acreditar que algo que a gente faça nessa vida é anônimo. Deus já conhecia os nomes que vazaram em 2015, muito antes dos hackers descobrirem. A sua onipresença, então, a onipresença divina, desmonta essa falsa ideia de anonimato ou de privacidade, que leva muitas pessoas com tanta frequência aos celulares, achando que ali elas estão seguras para pecar e que não vai ter consequência nenhuma. Só um breve paralelo aqui, num grau infinitamente menor, mas talvez você tenha vivido por isso, tenha passado por isso também e vivido um pouco essa sensação. Eu me lembro que na época do Orkut, quem teve Orkut aqui ainda não é grupo de risco, mas, né? Quem teve Orkut sabe que isso já faz tempo. Na época do Orkut, eu era solteira, nessa fase em que isso aconteceu. Aí tinha muitas amigas, estava naquela fase de novidade de rede social, todo mundo entrando no perfil de todo mundo, descobrindo quem tinha Orkut, quem não tinha. Hoje essa coisa já não é mais tão assim. A gente, olha, não sei quem tem Facebook, já não chama tanta nossa atenção. Mas quando era Orkut, a gente ficava, olha, vamos ver quem tem, quem não tem e tal. Enfim, aquela coisa, escrevendo depoimento, entrando naquelas comunidades, nada a ver, enfim. Um dia aí uma amiga minha, estávamos juntas, acho, na minha casa, e a gente entrou no Orkut. E qual não foi a nossa surpresa, e talvez você se lembre desse dia também, quando apareceu uma linha extra ali no cabeçalho que dizia o seguinte: seu perfil foi visualizado por fulano, 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 fulano. Tinha 5 últimas pessoas que tinham acessado o seu perfil. E eu lembro que por causa dos nomes que apareceram ali na lista do meu perfil especificamente, a gente começou a se divertir. Olha só quem entrou aqui, não sei o quê. Começou a rir, achando que estava tudo muito engraçado, até que bateu aquele choque de realidade, que falou, não, pera. Se apareceu no meu perfil, tá aparecendo em todos. Então, aí sim, pânico, nó na garganta, eu quero me esconder, calma aí. Tá aparecendo o nosso nome nos perfis que a gente visitou. Pânico, todo mundo exposto, essa sensação de ter sido exposta bateu naquela época, eu lembro, de uma forma muito real. E o Orkut tinha uma solução, mas olha que traiçoeiro, ele tinha uma solução. Para que você fique invisível e você possa trafegar livremente pelos perfis de todo mundo, você pode ativar essa opção, só que quando você ativar essa opção, as pessoas não vão ver onde você entra, mas você também não vai ver quem entra no seu. E aí foi jogo duro, né? Porque saber quem entra no nosso é muito interessante, mas pensar na possibilidade de exposição de onde você estava entrando era apavorante. E é essa a ideia, num grau extremamente menor. Eu tô vendo pelos coraçõezinhos que estão subindo aqui que muito provavelmente muitas pessoas viveram essa sensação também. Só que a gente é muito tolinho, né? A gente é muito bocó. Nada fica escondido. Aqueles perfis que você tem vergonha de pensar que pode ser descoberto que você entrou, você não deveria entrar. Essa é a realidade, isso vale não só para perfil de Orkut, Facebook ou qualquer outro lugar, mas vale para qualquer acesso digital que você tem. Todos os seus passeios na internet são bem conhecidos por Deus. Todas as suas compras online que você faz e torce para chegarem num horário que quando o interfone tocar ou o correio chegar, seu marido vai estar bem distraído num canto, de tal forma que você consegue receber, abrir, jogar a caixa fora, esconder no armário e seguir a vida. Tudo isso é bem conhecido por Deus. Todas as mensagenzinhas que cruzam o limite, que você sabe que não é sábio entrar por aí, tudo isso é bem conhecido por Deus. Todas as piadas e imagens sujas que você recebe, que você ri, que você encaminha ou que você salva, todas as suas passeadas, ainda que rapidinhas, né, inocentes, em sites indevidos, consumo de pornografia, todos os sites de fofoca, tudo isso é bem conhecido por Deus e ele nem precisa da sua senha ou burlar sua digital para conseguir acessar. Você age digitalmente com esse princípio em perspectiva? Ou de alguma forma, qualquer ela que seja, é ali, é no digital, no virtual que você extravasa? Porque afinal não é real, né? Então acho que tudo bem, porque não é real, eu nunca vou concretizar. Cuidado, cuidado. A gente tem se tornado, o celular pode nos tornar confortáveis com pecados secretos. Não tenha medo de tomar atitudes drásticas se for essa a necessidade. Como bem coloca o Sinclair Ferguson, é melhor entrar no céu tendo decidido não usar mais a internet do que ir para o inferno clicando em tudo que você deseja. Vou ler de novo. É melhor entrar no céu tendo decidido não usar mais a internet do que ir para o inferno clicando em tudo o que você deseja. Não entendam essa frase
como se a entrada no céu fosse garantida mediante bons hábitos na internet ou qualquer coisa que nos creditasse algum mérito. Não é esse o objetivo ou a ideia. Mas sim, a ideia da frase é mostrar que a disposição de um coração grato, que reconhece o sacrifício de Cristo verdadeiramente, é de abandonar sem medo qualquer prazer transitório dessa vida para a gente atingir o maior dos prazeres, que é a eternidade com Cristo. Então não tenha medo, se a internet te faz pecar, se o celular te faz pecar, arranque ele fora. Se o aplicativo te faz pecar, arranque ele fora. Arranque tudo que não te conduza, como vimos na semana passada, ao objetivo maior de espelharmos e de vivermos para a glória de Cristo. Não existe real anonimato. Isso vai aparecer outras vezes ainda, porque é essencial que a gente tenha clareza disso e como é comum a gente perder isso. Não existe real anonimato, é só uma questão de tempo. Um dia, todo pecador estará diante de Deus. Cada detalhe escabroso, cada fantasia, cada devaneio sem propósito serão exibidos diante de Deus. Tudo que for feito em oculto será trazido à luz e todas as intenções do coração serão manifestas. Essa é uma verdade que deve nos causar, sim, temor e tremor. Temor e tremor. Toda tentativa de removermos as nossas pegadas digitais é inútil. Você pode apagar o histórico, pode usar a aba anônima, pode usar pseudônimo, pode trocar de chip, você pode fazer o que você quiser. Nada do que você faz, fez ou fará no celular é segredo. Você pode não ser descoberto, como foi no caso de Ashley Madison, dessa forma tão escancarada e pública. Mas uma vez eu ouvi uma frase que desde então ecoa na minha cabeça. Ser descoberto em um pecado secreto, como foi nesse caso, é algo terrível. Mas só existe uma coisa pior: nunca ser descoberto. Sim, por quê? Porque ser descoberto é fonte de vergonha inestimável, mas te coloca, ao mesmo tempo, numa posição de poder escolher o caminho do arrependimento. Mas nunca ser descoberto te dá essa falsa sensação de poder, uma falsa sensação de anonimato, de que não existem consequências, mas não é verdade. Diante de Deus, os nossos pecados mais secretos são conhecidos e serão um registro do nosso pecado e vergonha, a não ser que Ele mostre misericórdia e enxergue tudo isso mediante o sangue de Cristo Jesus, que é a única coisa, a única obra capaz de nos redimir daquilo que a gente faz. Não nos enganemos. Outra coisa importante, quando a gente pensa nesses vícios secretos, é que além da verdade inegável que nada vai ficar oculto para sempre, é que algo mais é ferido quando a gente cede aos apelos digitais. A autenticidade espiritual, ela é medida quando cremos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. E o materialismo, que é imposto goela abaixo pela nossa cultura, turbinado por todas as facilidades digitais, faz a gente buscar satisfação e preenchimento naquilo que a gente vê, naquilo que a gente pode ter, naquilo que a gente pode comprar, admirar aqui nessa terra. Cobiça dos olhos. Cobiça dos olhos. Passagens atrás de passagens nos alertam para tirar o foco das coisas que são daqui. A desapegar, cadê o pessoal do PV Sul, né? A desapegar porque nós não somos daqui. Para ler só uma com vocês, Colossenses. Colossenses capítulo 3, versículos de 1 a 2 diz o seguinte: portanto, quem lembra do portanto? Quem não lembra vai ter que ver no YouTube depois as mensagens do PV Sul. Tem uma mensagem inteira explicando esse portanto. Já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham um pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Porque vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. O materialismo terapêutico vai contra essa noção, essa visão de que a gente tem que focar naquilo que não é daqui. O materialismo terapêutico, se é que a gente pode chamar dessa forma, é a gente consumir, comprar, comer, beber, porque isso vai fazer bem pra gente. E isso também é uma farsa, é uma mentira, porque a gente não é daqui. E se a gente não é daqui, nada que existe aqui vai nos satisfazer por completo. Caixas e caixas podem chegar pelo correio, compras que a gente faz para nos trazer alegria não trazem, elas não curam. Então logo elas chegam, a gente guarda no armário e quer mais. A gente quer de novo. A gente compra comida que nos conforta, a gente come até não poder mais porque a gente precisa de alívio, a gente precisa de um bem-estar que não vem. E aí a gente acha que se comer mais e mais e mais ele vem e ele não vem.
Porque a gente foca os olhos nisso e a gente tira o foco daquilo que a gente vê lá em 2 Pedro 1, 3 e 4. A gente tira o foco de tudo aquilo que a gente já recebeu de graça em Cristo Jesus. E é aquilo que nós recebemos de graça em Cristo Jesus, que sacia a fome e a sede da nossa alma. Que nem o consumismo, nem a glutonaria, nem a bebedeira, nem a imoralidade é capaz de saciar. Só Cristo satisfaz a nossa alma. Cristo satisfaz, só Ele. Nada do que a gente busca fora dele vai ser capaz de satisfazer, muito menos vai ficar em oculto. Muito menos ficará em oculto. Então a gente precisa abandonar essas duas mentiras que são tão fáceis de cairmos nos celulares ou nos nossos hábitos digitais. Então nós precisamos sim de sabedoria para pensar no uso das tecnologias digitais de forma que não nos enganemos pensando que as informações estão protegidas. Não só o sistema é falho, como a gente viu, e os hackers normalmente são brilhantes em nos mostrar isso, como elas podem estar protegidas de homens, mas elas não estão ocultas diante do único a quem você realmente presta ou prestará contas, a saber, o nosso Deus que nos conhece por completo. Então que a gente possa pensar nisso, se arrepender do que precisa se arrepender e mudar de rumo onde precisa mudar. Já bem disse o Augustus Nicodemos, inclusive, há não muito tempo atrás, que o arrependimento não é quando você chora. Arrependimento é quando você muda. Que essas confrontações não nos gerem apenas tristeza, mas que nos convidem a enxergar e reconhecer o valor do sacrifício de Cristo, que foi derramado para remir, inclusive, o uso do meu celular. E que eu faça um bom uso, então, já que a gente falou em remir, né? Que eu faça um bom uso do meu tempo e de tudo aquilo que ele me dá, das tecnologias, inclusive, de forma adequada. Então, eu termino com a mesma frase que eu comecei. Acessar um telefone é dar uma espiada no interior da alma de uma outra pessoa. E a gente tem muita vergonha que outras pessoas vejam o que nós clicamos, olhamos e procuramos online. Mas que a gente se lembre dessas duas verdades. A gente tem que ter medo, não do que as pessoas vão não do que as pessoas vão ver, mas do que Deus já sabe. E a gente tem que mudar, então, de rumo, pensando e usando com sabedoria os nossos telefones também, porque não é verdade que eles ficam, que qualquer coisa que está ali é realmente anônima ou sigilosa. Deus já conhece tudo. E que a gente busque, então, a nossa satisfação, não nas facilidades que o aparelho traz, mas tão somente em Cristo Jesus. Amém? Semana que vem, 2 capítulos. Capítulos 9 e 12. Semana que vem a gente vai falar sobre os celulares fazendo com que a gente perca o sentido das coisas e que a gente perca também o nosso lugar no tempo. Então, semana que vem, 2 assuntos, 2 capítulos, 9 e 12. E eu espero você para mais uma devocional, mais uma reflexão. E, de novo, que não seja só uma confrontação que faz a gente sair daqui triste ou pesaroso. Arrependimento não é quando a gente chora, mas é quando a gente muda. Que a gente busque em Deus a força necessária, que a gente já sabe que tem, por causa de Cristo Jesus, para mudar os nossos hábitos e que, se for necessário, sim, sair de redes sociais, deixar de usar o celular, é melhor ficar sem ele do que ficar sem Cristo. Que a gente pense nisso e que isso faça mudança na nossa vida. Até semana que vem. Beijo para vocês. Tchau, tchau.